Olá, pessoal! Estamos novamente reunidos para dar sequência ao nosso estudo a respeito das lentes. Eu espero, esse já é o segundo vídeo, né? Nossa segunda aula assíncrona desta semana. Eu espero que você já tenha assistido a aula anterior. Essa aula é fortemente dependente da anterior. Não é recomendável que você continue assistindo esta aula se não tiver apenas assistido a anterior, mas também se certificado de que compreendeu o que se passou lá. Professor, eu até acho que eu entendi, tá? Foi uma aula tranquila. Acho não serve. Então vamos fazer um teste agora? Se a resposta for não para qualquer uma das perguntas, siga a recomendação. Volte à aula anterior. A aula anterior foi, então, sobre a construção gráfica das imagens produzidas pelas lentes. Nós vimos, então, que, conforme a posição do objeto, para a lente convergente, 5 imagens seriam possíveis e para a divergente, apenas uma. Você está lembrado? Vamos fazer o teste, então? Quando numa lente convergente o objeto é colocado além do ponto antiprincipal, a imagem é real invertida e menor. Para objetos sobre o ponto antiprincipal, a imagem é real invertida e igual. Quando o objeto estiver entre o ponto antiprincipal e o foco, a imagem é real invertida e maior. Objeto no foco, imagem imprópria. Objeto entre foco e centro óptico, a imagem é virtual direita e maior. E na lente divergente, onde havia uma imagem só, a imagem é sempre menor, direita e virtual. Ok? Se o que eu falei é familiar para você, ótimo. Mas se houver qualquer dúvida, confira lá e depois retome esta aula. A razão para que eu esteja falando assim é que nesta aula nós vamos aprender a ratificar as mesmas conclusões da aula anterior, mas sem ficarmos reféns do desenho. Assim como já aconteceu com os espelhos. Se nos derem a distância focal, por exemplo, de uma lente, e nos derem a distância do objeto à lente, dá para calcular tudo. Se a imagem é real ou virtual, se é direita invertida, se é maior ou menor e quantas vezes maior ou menor do que o objeto ela é. Sem precisar fazer o desenho. Eu, que odeio fazer desenho, mas adoro álgebra, gosto de fazer contas, lidar com letras e números, quando percebi que isso era possível, eu fiquei muito feliz. Espero que o mesmo aconteça com você hoje. Vamos ver então como que isso é possível. Esta aula tem, portanto, como título Determinação analítica das imagens das lentes. Analítica quer dizer não necessariamente gráfica, e sim matemática, algébrica. As figuras sempre estarão presentes como um pano de fundo, mas elas não são necessárias para a análise que nós faremos. Tá? Este estudo se faz através das equações de Gauss, que é a mesa dos espelhos, e a equação da ampliação. Sendo que nesta aula nós vamos ver também o conceito de divergência. Então observem essa figura. Nessa figura nós vemos uma lente convergente, esse é o símbolo mundialmente adotado para a lente convergente. Tá? Um objeto de altura O a uma distância P do centro óptico da lente. Raio que incide paralelamente ao eixo desvia-se na direção do foco. Raio que incide pelo centro óptico não desvia, foi assunto da aula passada. Por isso que para este caso, né, foi o primeiro daquelas 6 figuras da aula passada, nós temos uma imagem real invertida em menor. A altura da imagem será chamada de I, a distância da imagem até a lente de P', isso já foi convencionado desta forma com espelhos, e a distância focal vale F. Gauss demonstrou, tá, por propriedades da geometria, por semelhança de triângulos e mais uma certa simplificação que faz parte daquelas condições de nitidez de Gauss das quais falamos um dia. Não se preocupe com a demonstração nesse momento, mas saiba o resultado é o mesmo que o dos espelhos. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Uma facada equivale a uma paulada mais uma pauladinha, como costumam falar por aí. A grandeza que resulta da divisão de I por O, isto é, o quociente entre a altura da imagem e a altura do objeto, recebe o nome de ampliação, também se chama aumento
linear transversal, por isso representa-se pela letra A. Em matemática, quando você divide um número pelo outro, você está querendo saber quantas vezes ele é maior ou menor que o outro, não é? Então a ampliação te diz isso. Quantas vezes a imagem é maior ou menor. Por exemplo, aqui a imagem parece ser, vou chutar aí a metade do objeto. Então a ampliação dá 0,5, meio, né? No caso seria menos meio, porque ela é uma imagem invertida, eu já falo dos sinais. Por semelhança de triângulos, é muito fácil provar que essa razão I sobre O é também igual a menos P' sobre P. Você, meu querido aluno, minha querida aluna, está lembrando que essas fórmulas são as mesmas que as dos espelhos? Isso deve facilitar, de certa forma, isso já é familiar. E as convenções e sinais também são muito parecidas. Para que essas fórmulas valham, você precisa seguir rigorosamente os sinais. Distância focal entra positiva para a lente convergente e negativa para a divergente. E nunca espere que o autor da questão diga qual é o sinal. Ele transfere a você esta responsabilidade. Pelinha positivo para imagem real, pelinha negativo para imagem virtual. Tá? Em alguns livros, inclusive, dizem não, o pelinho é positivo quando a imagem se forma à direita da lente, negativo quando se forma à esquerda. É uma maneira também de pensar, mas eu prefiro, como eu já lhe disse, não ficar refém da figura. Então vamos apenas guardar a informação desta forma. A ampliação, bem como o sinal de I, são positivos quando a imagem for direita. A ampliação e a altura da imagem negativos para a imagem invertida. Tá? Dá para guardar esses sinais? Faz o teu resuminho, guarda, isso faz tudo muito sentido, logo entrará não apenas na sua cabeça, mas no seu sangue. Você reparou que eu não falei do sinal do O, nem do sinal do P? Não falei. Porque o O e o P, entenda, mesmo no vestibular, sempre positivos. Na verdade, o O poderia ser negativo se o objeto estivesse invertido, mas aí o problema vai ter que falar isso escancaradamente, e não é nada comum colocar um objeto de ponta cabeça. Normalmente o objeto se supõe direito, e a imagem que nós vamos descobrir, conforme o caso, pode ser direita ou invertida. E o P é positivo para objetos reais. Existe aquele sinistro elemento do objeto virtual. Se algum dia ele aparecer, no ITA aparece, no IME também, daí o P vai ser negativo. A maioria dos vestibulares nem fala que o objeto é real, porque isso fica subentendido. Gente, antes que eu me esqueça, lembrei agora, você, meu querido aluno, minha querida aluna, me prestigiou na semana passada. Semana passada, sexta-feira, não esqueço. De madrugada, eu acordei às 4 da manhã, preparei o meu kit de ótica que eu comprei da China e mostrei lá as lentes convergentes, divergentes, né? Mostrei prisma de reflexão total, não sei se ficou claro lá, mas o esforço foi feito nesse sentido. A lâmina de faces paralelas, da qual não falamos ainda, vai aparecer em exercícios em algum momento. Tá? E também mostrei uma construção de uma imagem formada, né, no escuro da madrugada. Tá? Eu vou, nessa sexta-feira, a não ser que haja algum contratempo, tá? Na sexta-feira que antecede o momento em que você está assistindo essa aula, isso que eu quero dizer. Então, provavelmente estará, tá? Eu digo provavelmente porque eu não fiz ainda, sabe Deus se isso vai ser possível. Mas o plano é esse, uma outra experiência com um exercício daí relativo à experiência, tá? Com os dados levantados na prática. Tá? Então, para exercitar o que vai vir agora, eu gostaria que você também assistisse esta aula cujo link, né, vai estar acessível no mesmo lugar onde você encontrou o link para esta aula assíncrona. Ok? Na tal experiência, nós vamos medir lá naquele kit experimental o valor de P, é muito fácil medir, tem uma régua que permite isso, P' também é fácil medir, e vamos calcular o F. Por exemplo, poderá ser esta a situação. Ok? Então não deixe de assistir ela acessando, né, o link que estará separado, claro, desta aula e disponível a você. Vamos lá, então. Além da equação de Gauss e da ampliação, eu preciso lhe mostrar o conceito de vergência. Vergência é aquilo que popularmente se chama de grau. Quem usa óculos sabe do que eu estou falando. Se você sofre de miopia ou de hipermetropia ou até de astigmatismo, você usa lentes de tantos graus, né? O nome correto para essa unidade na física é dioptria. É o que popularmente se chama de grau. E que é uma grandeza, né, que mede
o poder da lente no sentido de desviar os raios. Tem o nome de divergência, ela se define como o inverso da distância focal. Sua unidade no SI é 1 sobre metro. Pode escrever metro elevado a menos 1, como a matemática autoriza. E ela recebe o nome especial de dioptria. Ok? Essa é a unidade da divergência. Então, por exemplo, calcule a divergência de uma lente convergente de distância focal igual a 25 centímetros. Vai dizer, mas é fácil, você deu F, eu troco lá por 25 e calculo V. Sim, mas cuidado, a divergência, para ser medida em dioptrias, essa é a única unidade que nós vamos conhecer, requer que a distância focal entre em metros. Então você terá de converter esses 25 centímetros em metros para depois dizer qual é a divergência. Ok? Eu vou fazer aqui uma pausa de 20 segundos para que você, com papel e caneta, calcule antes que eu mude o slide, como a gente faz nas aulas síncronas. Vamos ver? Ok? Garanto que nessa altura, muitas pessoas já calcularam essa divergência. Vamos ver como é que faz? Então veja lá, distância focal 25, eu coloquei mais 25, por quê? Porque é uma lente convergente. Para a lente convergente, F é positivo. Vou manter esse esqueminha até o final desta aula para você não esquecer. Tem de transformar em metros. Divida por 100, 25 centímetros, dividindo por 100 dá 0,25 metros. A divergência é o inverso da distância focal, 1 sobre 0,25, fazendo a conta dá 4. Mais 4. Eu preciso que você guarde que a lente convergente tem divergência positiva. Se esta lente de mais 4 dioptrias estiver sendo usada para corrigir a hipermetropia que porventura alguém tem, ou até a presbiopia. A minha lente aqui não é de 4 dioptrias, o meu grau é 1,75. Mas olha só, fala-se grau. Então a pessoa que usa esse óculos, cuja lente foi citada nesse problema, estaria sofrendo então de hipermetropia de 4 graus. E o médico escreve lá 4, normalmente na própria receita ele colocará DI, ou talvez escreva 4 graus, mas colocará o sinal. Mais 4 para convergente e para divergente, então a divergência é negativa. Vamos ver um exemplo a respeito? Ok, então esse já foi resolvido. Exemplo seguinte, exemplo número 2. Calcule agora a divergência de uma lente divergente cuja distância focal tem módulo 50 centímetros. Olha o detalhe. A lente é divergente, eu falei que para a lente divergente o F teria que ser negativo. Nunca espere que o teste dê o sinal. O autor da questão costumará transferir ao aluno a responsabilidade de colocar o sinal. Ele dará a distância focal em módulo. Então, antes de entrar na fórmula da divergência, você transforma em metros, já sabe por quê, né? E coloca o sinal adequado. Tá? 20 segundos para você me dizer qual é a divergência de uma lente divergente de 50 centímetros de distância focal. Enquanto eu falo, alguns com papel e caneta na mão já estão calculando e estão dizendo, eu sou paranormal, eu tenho capacidade de ler pensamentos, tenho certeza que muitos já encontraram o resultado. Vamos ver quanto devem ter encontrado, então. Divergência de uma lente de distância focal 50 centímetros divergente. Olha lá. A distância focal ele deu como 50, mas no cálculo eu coloco menos 50, porque lente divergente tem distância focal o quê? Negativa. Transforma em metros. 50 centímetros é meio metro. A divergência é o inverso da distância focal, nunca esqueça. Quer dizer, as lentes que têm mais poder de desviar os raios são as de menor distância focal. Quem usa óculos tipo fundo de garrafa, como falam por aí, é uma lente muito forte, eu diria assim, tem um sério problema de visão. Essa lente é altamente convergente, é vergente, pode ser convergente ou divergente, depende do caso, tá? E tem distância focal pequena. A divergência é inversamente proporcional à distância focal, que no caso é meio, né? Menos meio, 1 sobre menos meio, fazendo a conta, você sabe, dá menos 2 dioptrias, ou menos 2 graus, tá? Alguma pessoa que sofra de miopia possivelmente usará óculos, tá, de menos 2 dioptrias. Miopia, professor? Sim, a miopia é corrigida com lente divergente, por isso não vá de óculos, você que é míope, ao zoológico, né? Já falamos sobre isso.
enquanto que a hipermetropia e a presbiopia são corrigidas com lentes convergentes. E o astigmatismo, professor, eu tenho astigmatismo. Aí é uma conversa um pouco diferente. A lente que corrige o astigmatismo, que está ligado à falta de esfericidade da córnea. Quem sofre de astigmatismo, quando olha uma bolinha de tênis, vê uma bola de futebol americano, tá? Falta de esfericidade da córnea, o astigmatismo é corrigido com lentes cilíndricas, que nós não estamos estudando, tá? Mas, claro, em um curso de medicina, numa disciplina ligada à oftalmologia, isto é aprofundado. Beleza? Então, quem sofre de miopia pode estar usando aí uma lente de menos 2 dioptrias, que foi o resultado, então, que nós encontramos nesse exercício. E para terminar esta aula, não poderia faltar, assim será no questionário, assim será nas atividades, pelo menos um exemplo sobre a equação de Gauss. Mais exemplos eu prometo na aula síncrona da próxima semana. Nós chegamos ao ponto culminante da ótica, talvez o que mais cai em vestibular, tá? Só que eu não estou muito preocupado por hora em fazer muitos exercícios, porque você já tem a experiência, a fórmula é a mesma que para espelhos, tá? Nós vamos fazer um exercício bem legal aqui, bem completo sobre isto, e prepare-se, preste muita atenção, veja bem esse exercício antes de partir para as atividades e para o questionário que preparamos para você esta semana. Deseja-se projetar um slide de 5 centímetros de altura colocado a uma distância de 40 centímetros de uma lente, de modo a produzir uma imagem de 20 centímetros de altura. Você quer ampliar, né? O projetor de slides faz isso, né? O slide é pequenininho e lá na tela você vê a imagem ampliada. O slide tem 5, a imagem terá 20 de altura. Sendo que, por razões de layout, né, na hora de instalar esse projetor, o slide vai ser colocado a 40 centímetros da lente. O slide é o objeto, a altura do objeto é o tal do O, lembra? A distância do objeto até a lente é o P valerá 40 então. A altura da imagem, 20 centímetros, a princípio, é o I da fórmula, né? E o que você quer é o F. Pelo sinal do F, você vai também descobrir se essa lente com essa característica é convergente ou divergente. Então, primeira atitude é relacionar os dados do problema. Como eu acabei de lhe dizer, a altura do objeto é o O, vale 5, mais 5. A altura do objeto sempre positiva. Não vamos imaginar o objeto de ponta cabeça, por mais que no caso do slide até seja o que se costuma fazer. A distância do objeto à lente é P vale 40. E a altura da imagem, no caso, 20 centímetros. Tá? Só que veja bem, se você tem a altura da imagem e a altura do objeto, você sabe quantas vezes a imagem é maior que o objeto. Então é bom que você calcule a ampliação, I sobre O. Mas veja o detalhe, no lugar do I, eu coloquei menos 20. E no lugar do O eu coloquei 5. Por que o I é negativo? Pense comigo, essa imagem ela vai ser projetada. Portanto, ela tem de ser imagem real. Somente imagem real pode ser projetada. E na aula anterior nós vimos que toda imagem real é invertida, lembra? Por isso que o I é negativo. O I é negativo quando a imagem é invertida. E se é real, é invertido. Ah, mas sacanagem, o problema não diz isso. Ele insinua de uma maneira muito clara que a imagem é projetável e cabe a você saber que a imagem projetável é real. E também você tem que saber que a imagem real é invertida. Essa ampliação que nós acabamos de calcular e que vale menos 4 é também igual a menos P' sobre P. Aí o Paraná perdeu, lamentam os paranistas. Não é o caso, o Paraná ganhou de 4-0 esses dias, né? Aí o Palmeiras perdeu para o Curitiba recentemente. Dizem os torcedores são paulinos no vizinho estado para zoar dos palmeirenses. Enfim, para nós isso serve como uma regra mnemônica. Aí o Paraná perdeu. Então a ampliação também pode ser expressa por menos P' sobre P, não esqueça, além de ser, por definição, I sobre O. No lugar do A, portanto, você vai colocar o menos 4 que você acabou de obter. O P' e o P, por enquanto, deixa indicado. Multiplicando os dois membros por menos 1, fica mais dos dois lados, né? Passando o P multiplicando, vai dar P' igual a 4P. 4 vezes o P vale 40, então o P' vale 160 centímetros. Deu positivo, isso significa que a imagem é real. P' positivo significa que a imagem real é o que eu quero.
que isso significa na prática, professor? Pelinha, você viu naquele slide agora há pouco, é a distância da imagem à lente. E a imagem é projetada onde? No anteparo, né? Então esse resultado significa que a tela, o anteparo onde o slide vai ser projetado, deve estar a 1,60 m da lente. Para calcular a distância focal, então, você entra, preste bem atenção, na fórmula de Gauss, também chamada de equação dos pontos conjugados, costuma se chamar assim. Uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha. No lugar do F, aliás, o F você não sabe, no lugar do P você vai colocar 40, foi dado. E no lugar do Pelinha, 160. Mínimo múltiplo comum de 40 e 160 é 160. 160 dividido por 40 dá 4, não dá? 160 dividido por 1 dá 1 vezes 1 dá 1, não dá? 4 mais 1, 5, patati patatá, continha sabe fazer, 5 sobre 160, isso é 1 sobre F. Inverta dos dois lados, você vai ter F igual a 160 sobre 5, isso dá 32, deu mais 32, portanto, como a distância focal deu positiva, trata-se de uma lente convergente. Nunca esqueça, a lente do projetor de slides, a lente do projetor de multimídia que tem nas salas de aula do positivo, as lentes do projetor de cinema são sempre convergentes, porque somente lentes convergentes podem produzir imagens reais. Lente divergente não produz imagem real, não. Lembre-se da aula passada, para a lente divergente a imagem é menor, direita e virtual, jamais real. Me divirto no Natal, da mesma forma como já aconteceu com os espelhos convexos, por isso que eu falo, me divirto no Natal. Gente, eu recomendo fortemente que você estude bem esse exercício. Foi um exercício só, mas eu já contei tudo. As sacanagens, desculpe a palavra, as armadilhas, que a maldade, entre aspas, das pessoas que colocam questões no vestibular podem oferecer. A maldade é ele dizer que a imagem é real sem dizer que ela é invertida. Cabe a você saber disso e colocar o sinal de menos. Ah, mas eu esqueci, eu não sabia. Depois fica tarde lamentar. A maneira de você evitar que essas armadilhas te peguem, adivinhe, obviamente, exercício, exercício e mais exercício. Então eu vou, em seguida, após a gravação desta aula, escolher a dedo as questões do modular que vão permitir que você pratique bem esta aula do F10. Tem exercícios belíssimos, mais do que suficientes. Depois disso, outros exercícios de surpresa, claro, valendo nota, questionário. Tá? E se eu sentir que a evolução foi boa, que a turma pegou bem essa parte e que quer mais exercícios, mas isso para outra semana, eu prometo colocar mais uma lista daquelas pesadas. Mas para isso eu vou aguardar a manifestação de vocês. De alguma forma vocês sempre dizem isso para mim. Eu não ficaria empurrando questões complicadas se não houvesse essa conveniência, que só existirá se a turma realmente estiver desempenhando bem, que eu acredito, eu tenho dados estatísticos, né? Uma boa porcentagem de vocês acompanham, querem e merecem ter exercícios ainda de nível mais elevado. Tipo assim, IME ITA, tá? Mas, por favor, não permita que isso traga transtorno. Se você fizer as atividades, fizer o questionário, poderá deixar esses exercícios dessas listas especiais para outro momento e não precisa encará-los como obrigatório, a não ser que queira fazer IME ou ITA, aí precisará. Ok? Gente, eu amo essa aula, notou? Amo por quê? Porque eu gostei quando aprendi a fazer os desenhos, mas eu odeio fazer desenho. Eu gosto muito de álgebra. Geometria também gosto, mas o meu problema é fazer desenho. Então, quando eu vi que problemas que têm figura podem ser resolvidos sem a figura, como esse último, qual figura que eu fiz? Nenhuma. Tá? Eu fiquei muito feliz. E sei que tem muita gente com um perfil parecido com o meu. Então, essa aula merece ser curtida. Tá? E a melhor maneira de curti-la é através de exercícios. Mas tem que ser feito já, para você ganhar a experiência e assim incorporar esse conhecimento ao seu patrimônio intelectual para ser feliz o resto da vida. Quem não é feliz sabendo como as lentes se comportam? Ah, professor, esse seu conceito de felicidade, isso é felicidade, sim. Né? Pelo menos uma, não a única, né?
das razões para nos considerarmos felizes. A oportunidade que temos de estudar física. Galera, um abraço para vocês, muito obrigado, espero revê-los em breve. Não deixe de assistir aquela experiência, eu ainda vou fazer, mas vou conseguir, se Deus quiser. Vou colocar lá no escuro da madrugada aí da minha casa, vou ligar a fonte luminosa, vou dizer, eu vou ler na régua as distâncias e vocês vão calcular. Só estou pensando se eu vou dar a resposta ou deixar para dar a resposta em outro momento, para não tirar de você a oportunidade de praticar e de encarar isso também como um desafio. Mas a experiência, tá, já está sendo preparada aqui especialmente para você. Forte abraço.